E aí, marxistas e keynesianos, hoje é dia de fazer a vontade de vocês, porque pensem numa coisa que vocês me pediram por semanas, que foi para comentar a matéria que o jornal The Intercept soltou sobre o anarcocapitalismo. E eu queria dizer para vocês o seguinte: se o Biruliro continuar sofrendo ataques desse jornal, que sejam tão pesados quanto esse que eles fizeram acerca do anarcocapitalismo, realmente eu acho que o Biruliro vai cair. Ele vai ser empichado e a democracia universal da esquerda vai realmente voltar à sua hegemonia. Porque pense no jornal de qualidade. Deveria trocar o nome The Intercept para A Qualidade, porque é muita qualidade, de verdade. Eu nem cheguei a pegar câncer enquanto eu estava lendo essa matéria sobre o anarcocapitalismo de verdade. Eu só senti nojo, só senti vontade de vomitar. Eu me senti como se estivesse andando no esgoto. Tanto é que quando eu abri o canal deles e tava lá, jornalismo que vai a fundo, eu só consegui pensar que vai a fundo do poço, a fundo do esgoto. De verdade, eu anotei aqui alguns pontos para comentar sobre. Só que antes eu queria dizer para vocês que é justamente por causa desse tipo de jornalismo completamente pueril que as pessoas desacreditaram da mídia. Que há pessoas como eu que não conseguem acreditar que há um tipo de jornalista honesto ultimamente, sabe? Algumas pessoas de direita podem até dizer, ah não, o jornalismo de direita é que é honesto, mas eu não acredito em nenhum, tá ligado? Eu não acredito não, em completamente ninguém. Se o cara chega pra mim e diz que é jornalista, eu já olho pra esse cara com maus olhos, porque a mídia, o jornal, atualmente, é só mais um tentáculo do Estado. Então, eu sempre tendo a olhar essas coisas com muita desconfiança. Mas enfim, eles falaram sobre diversos pontos aqui, eu anotei alguns que são interessantes pra gente comentar, tá? Mas o que me deixa intrigado é o seguinte, quando tu vai fazer o tipo de matéria dessa maneira, tu pode só passar a matéria, só falar um pouco sobre o anarcocapitalismo, falar sobre os fundamentos, ou tu pode tentar denegrir, ou tu pode até elogiar, certo? E nesse caso aqui eles decidiram denegrir. Mas não há nenhum tipo de argumento contra o anarcocapitalismo e isso é completamente esdrúxulo, de verdade. Eu olho para isso aqui e fico me perguntando, cadê o argumento? E aí muitas pessoas podem chegar e dizer o seguinte, o anarcocapitalista é sempre esse cara chato que quer argumento para tudo. A matéria não se propunha a refutar o anarcocapitalismo. Mas aí é que tá, se tu quer realmente demonstrar que uma ideia é ruim, não há melhor forma de fazer isso do que utilizando a razão, utilizando a racionalidade para demonstrar isso. Isso só pode ser feito através de argumentos. Se tu não tem um argumento, então tu não pode usar a razão até as últimas consequências lógicas. E aí sobra só isso aqui. Xingar de feio, dizer que é o filhinho da mamãe, que é um classe média, que não conhece a realidade do pobre no Brasil, esse tipo de coisa. Então isso faz com que isso se torne completamente sem importância, mas mesmo assim vocês pediram tanto que eu vou comentar aqui. Eles iniciam falando sobre as ideias loucas. Eles utilizam um tipo de sinônimo para loucura, algo desse tipo. E eles dizem que estão permeando o governo Bolsonaro, inclusive o anarcocapitalismo. E aí é o tempo inteiro falando Hélio Beltrão, Hélio Beltrão, Hélio Beltrão, Hélio Beltrão, que cansa, tá ligado? Eles pegam uma pessoa que eles consideram como referência para uma determinada ideia, que as próprias pessoas que defendem essa ideia não consideram uma pessoa como uma referência, porque eu não conheço ninguém que diga, olha, o Hélio Beltrão, ele é referência em relação ao anarcocapitalismo, ele é uma autoridade sobre o anarcocapitalismo. Eu não conheço libertários que falam isso, mas enfim, eles consideram que é. Então tudo bem, deve ser, né? Afinal de contas, eles são o jornalismo, eles são o suprassumo do conhecimento. Eles são as pessoas que informam as outras pessoas. Topper. E aí eles sempre utilizam aquele argumento clássico. Olha só, o anarcocapitalismo é completamente contraditório, porque tenta misturar o anarquismo clássico, que se opunha ao capitalismo, e tentam uni-lo às teorias liberais, principalmente da escola austríaca, do Mises. Eles nem sequer conseguem entender que o Mises foi só a terceira geração da escola austríaca. A escola austríaca é muito maior do que isso. Eles só devem conhecer o Mises, por isso que só falam o nome dele. Mas cadê o Menger? Cadê o Bawerk? Cadê diversos outros? Eles até citam Hayek no final, mas vamos continuar e depois a gente põe o Hayek na mesa. E aí eles não conseguem entender que existe uma coisa chamada neologismo, né? Você atribui novos significados para as palavras, ou você cria novas palavras, enfim, é isso que ocorre com o anarcocapitalismo, porque o anarcocapitalismo só se opõe
autoridade ilegítima do Estado e não as hierarquias sociais naturais, por assim dizer. E depois eles começam a falar sobre o estereótipo do anarcocapitalista, que é uma pessoa branca, que é uma pessoa de classe média que está revoltada com os preços dos jogos na internet. É isso aí, jornalismo top. Eu me sinto informado depois de ler esse parágrafo aqui. De verdade, eu sinto que a informação penetrou a minha mente e agora eu adquiri conhecimento. De verdade, agora sim eu ganhei 10 mil QI. Eu tô mais inteligente do que uma pessoa que assistiu as 3 temporadas de Rick and Morty. De verdade. Ainda bem que esse jornalzinho existe. Veja só. Quando você fala sobre essa questão de estereótipos, é completamente imbecil, é uma questão burra, porque, veja só, por mais que esse seja o estereótipo, vamos dizer que seja esse estereótipo, beleza, isso prova em algum momento que os argumentos da pessoa que tem esse estereótipo estão errados? É óbvio que não. Só que para eles acreditam que o fato de uma pessoa ser branca, de uma pessoa ser classe média, isso são características de uma pessoa ruim. Então, se ela é uma pessoa ruim, é óbvio que ela defende ideias ruins, sabe? Então, quando a gente percebe esse tipo de tentativa de argumentação, na verdade isso não é uma tentativa de argumentação, isso é uma tentativa de ridicularizar o oponente, um debate basicamente unilateral, porque eles só estão atacando, e a gente agora tentar contra-atacar, né, mostrando as falhas da matéria, isso fica completamente evidente que essas pessoas têm um tipo de síndrome, que eu não sei o que é um síndrome de culpa, algo desse tipo, porque a maioria das pessoas que falam dessa maneira geralmente também são pessoas brancas de classe média, esse tipo de coisa, sabe? E aí, olha só que reclamam do preço dos jogos por causa dos impostos. Caramba, se for, velho, tá certo mesmo, tá ligado? Tem que reclamar mesmo, isso tá correto. Mas vamos continuar aqui. Depois eles falam sobre a academia, né? Que eu não lembro exatamente agora 100% do que eles disseram, mas eles usam a mesma tentativa de ridicularizar o anarcocapitalismo porque não é levado a sério no meio acadêmico. Olha só, será que é porque o que os libertários defendem, o que os anarcocapitalistas defendem é que o Estado não deve interferir, inclusive, na produção de conhecimento, e isso faria com que a academia, ou melhor dizendo, a academia que só consegue se manter financiada pelo Estado, acabasse meio que fechando suas portas? Será que seria por isso? Porque a maioria deles não consegue produzir nada que seja realmente eficaz para a sociedade, que haja uma demanda de verdade? Eu acho que é por isso, mas não tenho certeza. E aí, agora, eu anotei aqui um pontinho que é interessante para comentar, tá? Um trecho que eles falam, anotei aqui literalmente. E vamos ver o que eles disseram aqui. Não é de surpreender que haja sempre ricaços dispostos a financiar e propagar a ideia de que a única forma de tornar o mundo melhor é deixar os ricos viverem em paz, sem impostos, sem regras, sem aborrecimentos. Aí eu queria ressaltar aqui algumas coisas, porque na verdade o que há mais no mundo é ricaços querendo que o mercado seja regulado pelo Estado, porque esses ricaços já estão completamente bem estabelecidos dentro desse mercado. Então, se tu regula depois que tu já está dentro do mercado, então tu cria barreiras de entrada e impede que outros players entrem naquele âmbito mercadológico também. Isso elimina completamente a concorrência em potencial. E tu se torna meio que o reizinho daquela parte do mercado onde tu opera. E aí eles falam aqui sem regras. Meu Deus do céu, a lei de propriedade privada não é uma regra. Ela não é uma regra. Ela é só uma coisa que a gente acha bonito. Ela é só um princípio bonito e nada mais que isso. Não é uma regra. De verdade, é por isso que eu senti uma ojeriza tão grande e estou sentindo aqui agora enquanto eu repito essas coisas que estavam escritas nessa matéria. E aí eles continuam depois dizendo o seguinte: esses radicais acreditam que as pessoas são pobres por serem incapazes. Não há nada mais absurdo do que isso. Eles acham que o elitismo deles se reflete nos libertários. E até se reflete em alguns, mas na maioria não. Inclusive não se reflete em mim. Até porque o que torna uma pessoa pobre, mais pobre, ou que impede que essa pessoa enriqueça, é justamente a falta de produtividade que ocorre quando você mina, quando você degrada, quando você desincentiva o acúmulo de capital, o investimento, que é justamente o que o Estado faz. Porque se tu impede que as pessoas acumulem capital, se tu cria esse desincentivo até mesmo por causa da expansão da base monetária, então se tu guarda dinheiro para o teu futuro, se tu pensa em investir, teu dinheiro vai valer menos no futuro, não tem incentivo para tu guardá-lo.
E aí tu acaba gastando mais no presente, né? Inclusive, isso é uma das coisas que cria a grande chance para você ter um ciclo econômico completamente destrutivo para a economia. Então, se tu impede esse acúmulo de capital, se tu impede que as pessoas adquiram bens de capital, que elas pensem mais no futuro, que elas reduzam a preferência temporal delas, é óbvio que a pobreza vai permanecer. Ou então, simplesmente, tu vai ter um retardamento do processo civilizatório dos agentes. Isso é muito perigoso, isso é justamente causado pelo Estado e não pelas pessoas, não pelos indivíduos. Completamente absurdo isso aqui também. Depois eles falam sobre a concorrência perfeita, eles só pincelam sobre a questão da concorrência perfeita, o que também é completamente absurdo, porque para um austro-libertário, falando no sentido mais econômico possível, mais ligado à escola austríaca de economia, tu tem basicamente duas visões dentro da escola austríaca. Tem várias, né? Mas tem duas principais. Que uma é a maior de todas, é que não existe essa ideia de concorrência perfeita, porque o mercado é um processo completamente dinâmico que está se alterando o tempo inteiro. Afinal de contas, você tem uma nova alocação, um novo arranjo de informações que surge o tempo inteiro, então os indivíduos têm que mudar suas ações, recalcular suas ações, recalcular os meios que vão utilizar para atingir determinados fins com essas novas informações que vão surgindo no mercado. Então, porque é um processo dinâmico, você tende sempre a um equilíbrio, mas você nunca chega a esse equilíbrio. Em contrapartida, você também tem a visão do Lachman, que eu acredito que menos gente siga, mas que é uma visão de que nem sequer existe essa tendência ao equilíbrio. Então não dá para você falar sobre concorrência perfeita. E depois eles citam o Hayek aqui sobre a estrutura legal que o Hayek defendia, só que é impossível você derivar o Estado desse tipo de estrutura legal. Afinal de contas, você tem um monopólio jurídico e um monopólio de qualquer coisa que seja operando debaixo das leis do mercado vai acabar tendendo a degradar a sua qualidade e aumentar o seu preço. Mas aí eu queria trazer para o debate uma questão que eu considero interessante e até engraçada, cômica, que para esses socialistas ou até mesmo progressistas que têm vergonha de dizer que são socialistas, eles gostam muito de denegrir a imagem do Hayek, né? Sempre dizem que o Hayek é um feinho, um cara de mamão, que ele é burro, que ele é ignorante, que ele tem teorias completamente absurdas e blá 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 blá. Mas eles só falam disso quando eles estão discutindo com alguém de direita. A partir do momento que eles começam a discutir com um libertário mais sério, um austro-libertário, aí eles citam o Hayek para dizer, olha só, tá vendo aqui, vocês tinham o Hayek realmente é uma pessoa sensata. Nem é isso que eles dizem no artigo, mas é só para generalizar o que muita gente diz. O Hayek era um liberal sensato, não é um anarcocapitalista louco como vocês, sabe? Então, eles sempre utilizam o Hayek da forma como mais lhe convém, mas nunca realmente de uma forma que meio que é constante, por assim dizer. Isso é vergonhoso pra caramba. E aí, a pérola, a cereja do bolo, na verdade, tá no penúltimo parágrafo, não me falha a memória, eles dizem o seguinte: no sistema atual, onde prospera cada vez mais a concentração de riqueza e capitais, as empresas multinacionais, os oligopólios, como o consumidor se protegeria das ameaças desses gigantes? Só que eles falam isso como se nós defendêssemos o sistema atual. Só que o sistema atual é estatal. O sistema atual é estatal. Como é que você pode fazer disso um paralelo com o que os anarcocapitalistas defendem? Isso é completamente absurdo. Isso é completamente burro. Eu não consigo entender o que você diz porque você fala de uma maneira burra. Isso é completamente absurdo. Tu diz o seguinte, olha, eu quero que o Estado acabe, porque ele cria uma concentração de poder financeiro muito grande nas mãos dos corporativistas. Então, a partir do momento que tu elimina o Estado dessa equação, tu diminui ou tu elimina completamente as barreiras de entrada para um determinado mercado, certo? E essa concorrência vai fazer com que os monopólios sejam minados, eles sejam degradados. Tu vai criar uma força no sentido contrário ao de um monopólio, onde tu teria uma qualidade caindo e o preço aumentando, tu vai ter uma qualidade aumentando e o preço caindo. Isso permite que as pessoas se protejam desses tipos de oligopólios, de monopólios, de empresas multinacionais, de grandes players, por assim dizer. Então, isso já eliminaria essa necessidade de proteção, sabe? Seria uma proteção natural, sabe? Então, tu já fala isso, quando tu defende que o Estado seja eliminado, tu já está implicitamente defendendo que essas coisas devem sumir. Mas é completamente absurdo. O cara simplesmente pega o sistema atual, o arranjo atual, e diz que sem o Estado, que faz parte do arranjo atual, o arranjo atual permaneceria ou pioraria.
Só que o Estado é que causa o mal do sistema atual. Porque ele que permite corrupção. Se tu não tem um agente que pode controlar o mercado, que pode regular o mercado, o corruptor vai comprar quem? O dono da grande empresa vai comprar quem para legislar em prol dele? Absolutamente ninguém. Ah, não, vai comprar o juiz que regula. Só que o juiz tem concorrência. E a concorrência pode completamente pisar nesse juiz que é injusto, por assim dizer. Então é completamente absurdo, de verdade. Eu não sei de onde é que esses caras tiram essas coisas. Seria muito melhor se eles só contassem um pouco sobre a história do anarcocapitalismo, se eles falassem sobre o Bastiat, falassem um pouco sobre o Gustave de Molinari, na questão da produção de segurança, e fossem falando da evolução da teoria austríaca até você chegar no Rothbard. E nem precisa falar elogiando os caras, só falar sobre as teorias. Beleza, era tranquilo, mas não, eles têm que falar de forma a tentar denegrir, a tentar ridicularizar e cair em todos esses tipos de erros comuns que são completamente crassos. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Deixem o seu like, se inscrevam no canal. Muito provavelmente vocês não verão mais guarda-roupas aqui no fundo dos vídeos, tá? Porque estou tentando realocar o espaço do meu quarto. Então vou riscar aqui da minha lista mais um vídeo. Eu sei que vocês estão me pedindo muito um vídeo em resposta ao Estado ter criado o mercado. E quem sabe eu faça, mas eu não tô tão afim assim não, beleza? Links na descrição, confiram lá. Vocês podem patrocinar o canal através do Apoia-se e comprando livros na Amazon através dos meus links que estão aí na descrição. Você também ajuda bastante o canal, beleza? Valeu, falou e fui. E só pra não esquecer, velho. É o fundo do poço. Esse tipo de jornalismo é completamente fundo do poço.